Boa noite, Igor. Fala, Claudinei, beleza? Tudo bem? Você viu que eu deixei rolando Boa um noite. somzinho aqui da nave de prata, né? Tudo na paz? Isso. É um prazer muito grande ter você como segundo dessas entrevistas na live, né, da Rádio Educativa FM. O primeiro foi o Bruno Bonato, né? E o segundo está sendo o Igor Sebastian, vocalista da grande Nave de Prata. Deixei um sonzinho rolando ali, Nave de Prata. Isso. Hoje vocês lançaram o vídeo da Viajante Solitário, né? Isso, gravado Viajante no Solitário estúdio do hoje. Fegali, né? Isso. Muito legal, muito legal. Pessoal, a galera tá chegando aí. Mônica, Cláudia, obrigado pela presença de todos. Igor, é um prazer muito grande, como eu estava te dizendo, né? E eu estava lendo o release de vocês aqui, é muito bacana. É diferente ver jovens como você, ainda bem, né? Gostar desses repertórios do Clube da Esquina, 14 Bis, do Roupa Nova. A gente fica muito contente com relação a isso aí, né? Com certeza, né, Claudinei? Boa noite aí pra galera que tá chegando. Rosana de Brito, valeu. Vídeo muito valeu. A gente fica honrado de poder fazer esse tipo de som, né? E comecei lá com meus 16 anos. Hoje já tô com 32. Não Mas parece. Não parece. Obrigado. Que bom. Mas assim, a gente começou... É porque toca coisa boa. E tocando coisa boa, acaba... Aí rejuvenesce. A gente começou bem cedo, né? Assim, e a nossa inspiração sempre foi a música mineira, a banda 14 Bis, Sai Guarabira, e com certeza também o Roupa Nova, sempre também, que também sempre homenageou por diversas vezes a música mineira, também teve um disco do Roupa Nova gravado em homenagem a eles, né? Ouro de Minas, se eu não me engano, né? Isso. E até só para te falar uma coisa, então... só para comentar, esse disco Ouro de Minas, do Roupa Nova, eu uma vez conversando com o Nando, com o Fegali e com o Kiko, eles consideram o melhor trabalho fora das autorais do Roupa Nova. Do repertório, né, autoral. Que legal, não sabia. Que bacana. Eles consideram um disco o melhor muito bom. Mas um disco fantástico. E aí, assim, eu fui num show com 16 anos do 14 Bis, né? Eu ouvi uma música chamada Bola de Meia, Bola de Gude e fiquei apaixonado por essa música. E aí eles vieram aqui no Rio e eu fiz questão de ir no show, né? Com 16 anos, bota um tempinho atrás aí. E aí fiquei apaixonado com aquilo. Fiquei doido quando eu vi o 14 Bis no palco, né? Cláudio na guitarra, o Cláudio Venturini, o Magrão, Eli, o Vermelho. Mandar um abraço para eles também. E assim, fiquei doido e falei, eu preciso fundar uma banda nesse estilo, nesse tipo de som. E aí comecei a estudar música, né, por conta própria. E aí criei a Nave, na sala de aula, no ensino médio, junto com um amigo, o Heitor, que é o guitarrista da Nave, né? E a gente dei a ideia para ele, dei a proposta, ele super topou. E aí o embrião da Nave saiu ali, a gente... Nada mais justo de homenagear nossos ídolos, colocamos o nome de uma canção do 14 Bis, que é a Nave de Prata. Então é mais ou menos o início da história da Nave. Essa música ela é muito bonita. Eu acompanho a música mineira já faz muitos anos, antes até da rádio. Aqui, ó, esse disco aqui para mim, ó, é o disco Sgt. Peppers do Brasil. Esse disco aqui é antológico. Autografado pelo Milton, pelo Flávio. Que legal. Então, esse disco aqui, a primeira vez que eu ouvi ele, e eu falei, opa, e esse disco até tem uma história até engraçada. Eu tinha um primo que ele tinha um punhado de discos, né? Isso já fazem uns 35 anos isso, né? Eu tinha comprado o primeiro aparelho de som, né? E eu sempre gostei, tal. Eu era fascinado por Milton Nascimento, né? Foi a primeira voz que eu ouvi, né? Que me marcou muito, Milton Nascimento. Aí meu primo falou: vou jogar esse disco fora, você quer? Eu falei: quero.
quero. E eu já sabia que era um disco emblemático, né? Aí eu falei, nossa, pô, você vai jogar fora isso aqui? Cara, me dá isso aqui. E aí foi, aí eu fui conhecendo também outras bandas, o 14 Bis, o Roupa Nova, enfim. Mas vamos lá, a live é sua. Eu estava, só para fazer uma pequena apresentação da banda, o release é muito bacana. Eu gostei dessa frase aqui, ó. Release da banda Nave de Prata. Quando as montanhas de Minas se encontram com a vastidão do mar do Rio de Janeiro. Cara, vou repetir, porque é muito profundo isso aqui. Quando as montanhas de Minas se encontram com a vastidão do mar do Rio de Janeiro, né? Muito legal. Os componentes, Igor Sebastian, baixo e vocal, Rafael Guimarães, teclado e vocal, Heitor Mendes, né, que foi praticamente o segundo da Nave de Prata, guitarra e violão, Gustavo Mesquita no baixo e Felipe Almeida, bateria e percussão. Você, por exemplo, agora só se dedica a cantar, ao seu vocalista. No início da banda eu era o vocalista e tocava o baixo ao mesmo tempo, né? E depois de uns 10 anos de banda, eu decidi só cantar, né? Ficar focado mais no vocal. Eu chamei um amigo nosso que tem... Na época que ele entrou, era menor de idade, então ele precisava, para fazer show, precisava de autorização dos pais. Que é o Gustavo Mesquita, pô, um menino que toca muito, vocês podem ver aí no vídeo da live, ele tá lá com a gente. E aí ele entrou para a banda e fantástico. Então me deu mais uma abertura para estar mais de frente no front, né? Como se diz. Né? Então eu fiquei mais dedicado à voz mesmo. Você e o Heitor, que praticamente iniciaram com a banda, né? Então, evidentemente, você falou, cara, eu quero tocar 14 bis. O Heitor já conhecia 14 bis, ele já gostava disso aí ou não? Ele conhecia muito pouco, muito pouco. Ele foi aplicado no 14 bis por causa de mim. Na música mineira, o Heitor é muito mais do rock pesado, do Metallica, Megadeth. O Heitor é fã do Megadeth e tal. Que nem meus então filhos, ele é um guitarra de peso. Meus filhos são músicos, como eu já te falei, eles tocam em casamento, mas eles adoram Metallica, Iron Maiden, todo esse pessoal, né? O pop mais uma história... os caras mais chegados, né? Tem uma história interessante dessa formação, né, da Nave, porque nós quatro, tirando o Rafael ele é de Magé, né? Então nós somos do Rio mesmo, da cidade. Mas tirando, tem uma história interessante, que nós quatro, eu, Gustavo, Heitor e Felipe, estudamos na mesma escola, em gerações diferentes aqui no bairro. Então, pode-se dizer que a Nave de Prata foi uma banda que foi criada mesmo na escola, que era muito comum na década de 80 isso, né? Frequentavam o ensino médio, né? Ensino médio no Rio de Janeiro, e aí resolveram montar a banda influenciada por Flávio Venturini. Olha só, olha a influência dos caras. Flávio Venturini, Roupa Nova, Lô Borges, Beto Guedes, Guilherme Arantes e o Clube da Esquina. E o rock progressivo do Terço, que acabou virando o 14 bis, né? Praticamente acabou virando o 14 bis, né? O Terço continuou, né, com outra formação e os dois integrantes, o Flávio Venturini e o Magrão, um beijo pro Flávio e pro Magrão, foram pro 14 bis, fundar o 14 bis. Né? Que bacana. E começaram na garagem, né? Toda banda começa de garagem ou não? Já foi direto fazer estudo? Não, começamos na garagem, assim, no quarto da avó do primeiro batera. A gente começou lá, que teve um batera anterior. E logo depois a gente já começou, a gente fez um show numa cidade vizinha aqui do Rio. Foi em Pati do Alferes, foi o nosso primeiro show grande fora do Rio, assim. E foi logo em seguida que a gente começou com a banda. Então isso deu um peso legal pra gente... incentivou, né? Deu um gás, então foi bacana que a gente já partiu para uma viagem assim e botamos a cara pro mundo. E aí depois disso não parou mais. Na sua família, tem algum músico ou não? Você é o pioneiro nesse sentido? Pioneiro. Pioneiro. Nada. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém da minha família. Por parte de pai e parte de mãe. Eles curtiam o som dos anos 80?
curtiam, assim, pouquíssimo. 14 Bis, Roupa Nova, essa galera de Minas, eles ouviam muito pouco, quase que, para dizer, nunca ouvi em casa por eles. Foi intermédio meu que eu apliquei neles. Minha mãe era muito mais ligada ao rock estrangeiro, U2, essa galera dessa onda, assim. Gostava do rock nacional, Paralamas, Legião Urbana, né? E meu pai era muito mais ligado ao samba, Benito de Paula, né? Esse tipo de música. Inclusive o Benito, ele me aplicou, né? Benito de Paula eu conheci por causa dele. Mas essa galera do Benito, 14 Bis, Roupa Nova, Sai Guarabira... essa galera toda fui eu que apliquei nos pais. Não, e assim, é diferente você ter uma banda carioca, nascida no berço do samba, e tocar música mineira. É diferente. É diferente. Quando a primeira vez, eu estava até vendo aqui, quando primeira vez que eu ouvi falar de Nave de Prata, eu tenho tudo marcado os programas aqui, quando eu fiz Roupa Nova e Guilherme Arantes, uma das meninas do fã-clube Bem Simples do Roupa Nova, a Medlon, um abraço, deve estar aí também, a Medlon falou assim, Claudinei, tem um rapaz no Rio de Janeiro, chama Rafael Guimarães, que ele tem muita influência do Guilherme Arantes. Eu falei, legal. Aí gostei, vi ele tocando com o Guilherme Arantes, tal, ainda não tinha ideia da Nave de Prata, né? Aí entrei em contato com o Rafael. O Rafael falou assim, a gente tem uma banda da minha Nave de Prata. Eu falei, pô, que tipo de música vocês tocam, né? Isso conversando no Facebook. A gente toca 14 Bis. Eu falei, pô, cara, se for bom, vai tocar no programa. Foi aí depois ele passou o seu contato, né? Aí você entrou em contato comigo e a gente tá aí nessa parceria, tocando sucessos na Nave de Prata na Rádio Educativa FM de Ribeirão Preto, né? Muito legal, te agradeço. Prazer. É uma honra pra gente estar lá todo sábado. É legal. E também, eu vejo aqui que vocês tocaram em 2016, foram um destaque no Réveillon do Rio, na Praia de Copacabana, foi isso? Não, foi em Copacabana, não. A gente foi... o Réveillon aqui no Rio, ele tem vários palcos na cidade, né? E a gente foi chamado para fazer, não em Copacabana, mas no lugar próximo, que é muito querido também, não sei se você conhece, que é a Ilha de Paquetá. Então a gente foi à atração da Ilha de Paquetá, que é uma ilha próxima ao Rio de Janeiro, no Rio, né, na cidade do Rio, só que é um lugar assim que todo carioca tem um carinho muito grande. Então a gente foi destaque no palco da Ilha de Paquetá no Réveillon de 2015 para 2016, que é o Réveillon feito pela prefeitura e tal, né? E nesse show vocês tocaram o quê? Basicamente 100% 14 Bis? Não, esse show no Réveillon a gente fez uma mistura. A gente tocou algumas músicas autorais, algumas músicas do Clube da Esquina, 14 Bis, Roupa Nova, a gente chegou a tocar Whisky a Gogô do Roupa Nova também. E a gente mesclou algumas coisas assim pra galera curtir. Skank. Legal, bacana. E como é que todo início é difícil? Ainda Não, é difícil, até por conta da pandemia, né? Essa pandemia, ela veio, infelizmente, né, a atrapalhar bastante os shows de todos as pessoas que trabalham com eventos, nem meus filhos tocam em cerimônias de casamento e ninguém mais está casando no momento. Então, está atrapalhando todo mundo, né? Mas a gente tem fé que está começando. Aí começou-se a descobrir essas lives, né? Essas tipo de coisa que as pessoas possam, que a música é muito importante na vida das pessoas, né? Para aliviar o estresse. E principalmente a música de qualidade, né? E o que eu estava vendo também, eu achei muita coisa interessante aqui, né? Vocês escolheram o nome que é a Nave de Prata, que é uma música do Vermelho, né? Do famoso José Moreira, que é o Vermelho, do 14 Bis, que já foi do Terço, né? É a música do Vermelho com Márcio Borges, que é um grande compositor mineiro, letrista de primeira, né? Um querido, o Márcio Borges, um queridão, que mandou mensagem pra gente também nesses 15 anos que a gente está comemorando, muito né? Legal. Então é do Vermelho com Marcinho.
Que bacana. Esse pessoal tem uma história na música brasileira fora de série, né? Para mim, né, e para muita gente ainda bem, o pessoal de Minas aí continua influenciando, né? Milton Nascimento, com seus 77 anos, ainda continua emocionando as pessoas, né, com as suas canções de 40, 50 anos, né? E a obra continua, né? E aí, o primeiro show de vocês, onde foi? Você lembra? Foi em Paquetá, você estava dizendo, né? Esse show no Réveillon foi em Paquetá, na ilha de Paquetá, aqui no Rio, na cidade do Rio. Foi no Réveillon de 2015 para 2016. Falando do Milton, eu fui antes da pandemia, em janeiro desse ano agora, no show que ele está fazendo em homenagem ao Clube da Esquina, né? Foi aqui ele passou aqui no Rio, aí eu fui convidado para assistir. E assim, eu nunca tinha visto o Milton num show completo, assim. Eu vi uma vez no aniversário de uma rádio aqui do Rio, mas um show mesmo do Milton. Foi um negócio divino. Quando ele começou quando eu escutei a voz dele, né, ele sentado com seus 77 anos, quando ele bota a voz no microfone, é um negócio, eu desabei, chorava que nem criança. É um negócio impressionante, né? Vê-lo ao vivo ele veio ainda em bem, Ribeirão. né? Ele veio em Ribeirão, eu vi esse show em Ribeirão, representando a rádio, né? Porque como eu fiz uma época só Milton Nascimento, no começo do programa, aí fui convidado, ele fez um show numa casa de eventos aqui num shopping de Ribeirão, e eu chorei o show inteiro, cara. Não tem quem se emociona. E uma banda excelente, músicos excelentes, e Bituca é demais, né? Bituca é padrinho do Roupa Nova, né? O Roupa Nova começou cantando músicas do Clube da Esquina, começou com a música Roupa Nova, que deu origem ao nome Roupa Nova, é do Bituca, e eles tocaram muito Beto Guedes também. Então, até hoje, eles consideram, o Fegali, todo mundo considera, o Milton Nascimento, o próprio Milton fala isso, de um grande padrinho do Roupa Nova, né? E vocês estão ruim de padrinho, hein? Sérgio Magrão, agora a produção de Ricardo Fegali. Cara, aquele vídeo, a música Viajante Solitário, onde tem Miguel Falabella falando, onde tem Ricardo Fegali, onde tem Sérgio Magrão e outros, cara, vocês estão muito bem avalizados, né? A responsabilidade é grande, né? Porque os caras estão falando, ouve os meninos, que os meninos são bons, né? Essa música Viajante Solitário, a gente teve 2 gravações dela, né? A gente gravou a primeira vez, a gente gravou com o Mu Carvalho, da Cor do Som, né? A gente teve a primeira gravação feita por ele. Ele produziu o primeiro arranjo dessa música. E aí, logo depois, a gente teve... em 2015, a gente gravou com o Fegali aqui no Oasis, no estúdio dele, né? Então, pra gente foi uma experiência surreal, né? Assim, é um negócio de louco. Você tá gravando com um cara que é teu ídolo e uma música sua, né? É muito bacana, muito bacana. Assim, também é o seguinte... Foi uma experiência que a gente espera ter mais vezes. Então, eu imagino o seguinte, você ter como um cara fazendo arranjo de uma música sua, o Mu Carvalho, que é um dos compositores do Sapato Velho, que é uma das coisas mais lindas que existe na música brasileira, né? Mu Carvalho, Cláudio Nucci, que era do Boca Livre, e também Paulinho Tapajós, da Andanças, que é famosa na voz de Bete Carvalho. Cara, vocês só gravaram com a nata. É a mesma coisa você ir para Londres e gravar com Elton John, com U2, gravar com os caras, vocês gravaram com os caras, né? Então, isso aí dá um peso muito grande, né? Vocês estão de parabéns. O som de vocês é muito bonito. As composições, quem é que mais compõe? Você, Igor? Quem tem a veia para compor? Atualmente, né? Atualmente sou eu que componho mais, junto com o Rafael. E nessa pandemia eu compus muito também com o Gustavo, que é o baixista, e com o Felipe. O batera também compõe
a gente fez algumas canções inéditas que a gente está pensando em começar a produzir e fazer um disco de autoral, se Deus quiser, ano que vem, e gravar esse show em DVD do Nave de Prata Canta Clube da Esquina também. São esses dois projetos que a gente quer realizar assim que acabar essa loucura aí dessa pandemia que já deu, vai embora. Vai embora. E vocês fizeram um show em BH, né, do Nave de Prata Canta Clube na Esquina, foi gravado em BH, né? Vocês fizeram em BH, né? A gente fez em BH, foi o único estado ou cidade que a gente conseguiu ir antes que a pandemia chegasse, né? A gente fez no finalzinho do ano passado, a gente começou aqui no Rio, a gente rodou o Rio com esse show, fizemos Niterói, Teatro Municipal de Niterói, vários teatros aqui no Rio, e foi a única cidade que deu pra gente fazer fora do Rio, foi Belo Horizonte, no finalzinho do ano, que aí contou com a participação do Cláudio Venturini e do Telo Borges. Um beijo pro Telo Borges, um querido, que sempre também está com a gente. A família Borges começou com o Marilton, né? O Marilton era o mais velho, aí depois veio o Márcio, né? Então eu conheço toda a história desse A gente fez um show lá no bar do Clube da Esquina, né? No bar do Clube da Esquina. Foi lá no bar do... Então pra gente foi fantástico. Tá em Belo Horizonte. A Medlon tá aí, a Medlon de BH, ela tá aí, ela que me mostrou vocês pela primeira vez, mostrou principalmente o próprio Rafael, e eu ainda quero ir com a Medlon lá conhecer o Bar Clube da Esquina, né? Eu até tenho um amigo aqui em Ribeirão, que até ele toca, tem música na rádio, que você deve conhecer, o Evandro Navarro, né? Você conhece o Evandro Navarro? Ah, conheço o Evandro. Evandro tocou com a gente aqui no Rio também uma vez, quando ele chegou a morar aqui no Rio. Um excelente compositor. Adoro a música dele sobre Alto Paraíso. Alto Paraíso, demais, demais. E ele gravou uma canção com o Loborges, né? Acho que é depois da chuva. Acho que é depois da chuva. Não lembro agora exatamente. Um beijo o Evandro. O Evandro outro dia veio aqui em Ribeirão. Agora ele está morando em Muzambique, em Minas, né? E o Evandro tocou muito na noite aqui em Ribeirão Preto. O Evandro Navarro, ele é muito conhecido aqui em Ribeirão Preto. Ele tem umas 300 músicas. E tem músicas fenomenais. Um abraço, um beijo. E ele gravou também com o Loborges, né? Eu até brinquei, falei, ô velho, ele tem apelido de velho, né? Você sabe. Velho, você gravou com o Loborges. Então tem até um vídeo lá. E ele foi lá no Clube da Esquina, foi lá na esquina ver que tem um piano embaixo, meio abandonado lá, né? Pô, tem a placa lá. A gente foi também lá, a gente chegou a tirar uma foto lá na esquina famosa, mundialmente conhecida, né? Divinópolis com Paraisópolis, né? Isso aí. Quem curte música, se você não vai em BH e ir no Clube da Esquina, é a mesma coisa ir no Rio e no Cristo Redentor, no Corcovado. É verdade, verdade. Não tem... Com certeza. Não tem, vem gente do mundo inteiro, né? Até tem uma história que tinha um cara, não me recordo agora exatamente, um cara de uma banda inglesa, e ele veio aqui no Brasil, ele queria conhecer o Clube da Esquina, né? Aí quando chegou lá, era a esquina com uma placa, né? Ele falou, pô, pensei que era um clube, tivesse 1000 atrações. Foi o Pet Martini. É isso mesmo, é isso aí. E fico imaginando, né? Mas hoje já tem uma certa estrutura. Vocês tocaram lá. Vocês tocaram com o Cláudio. Aí tocamos no bar que é na Paraisópolis, né? O bar é na Paraisópolis, logo acima onde fica a placa ali, onde fica a esquina. E foi maravilhoso. A gente foi público mineiro, um carinho com a gente. Poxa, foi muito bacana. O bar lotado, o bar cheio para receber a gente. Foi muito legal a recepção. A gente espera voltar agora. A gente tinha tudo para voltar esse ano, né? Para fazer um show num teatro mesmo, lá agora em Belo Horizonte, num teatro maior. Só que aí aconteceu essa loucura toda, então a gente teve que adiar os planos, né? Inclusive a gente foi primeiro lugar lá em Belo Horizonte, numa rádio, né? De Belo Horizonte, a gente ficou... ficamos bem pra caramba. Então, assim, o público de BH agora acho que está nos aguardando, depois ainda mais dessa música que a gente conseguiu, que foi o Planeta Sonho, uma regravação do 14 Bis, que bombou lá em Belo Horizonte, né? Então, é um carinho imenso que a gente tem por Belo Horizonte, por toda a galera mineira que sempre trata a gente com maior... A gente já fez em Barbacena, então a gente tem sempre
uma galera que pede sempre pra gente estar... Minas é muito grande, né? Então tem muita cidade lá, né? Pra gente fazer. E o que é legal, por exemplo, com essa questão da internet, né? Que hoje as rádios, elas não fazem só transmissão para a cidade, né? Uma rádio hoje, até a educativa, ela, tanto pelo site quanto pelo aplicativo do celular, você ouve no Brasil inteiro. Então tem muita gente que ouve o nosso programa e eles não conheciam a Nave de Prata, né? Só conheciam Roupa Nova e um artista principal. Aí tem aqueles convidados, assim como a Nave de Prata, e já está sendo muito legal, porque ajuda a divulgar o nome de vocês e tomara que com aquilo que a gente mostra do trabalho de vocês, que é magnífico, que vocês possam já estar viajando esse Brasil inteiro e fazendo show. Né? Esperamos estar em Ribeirão Preto em breve também. Pode ter certeza. Aqui na hora que apoio da Rádio Educativa. Vai lá conhecer a nossa pequena estrutura lá, mas é uma estrutura feita com muito amor e carinho, né? A gente preza de tocar música de qualidade. Infelizmente, hoje tem muita rádio que ela quer tocar qualquer coisa, ou toca pagando. Com certeza. Né? Você sabe como que é, isso aí infelizmente existe. E lá, até por ser uma complicado. Então a gente tem a intenção de mostrar coisa boa de qualidade. Eu recebo música lá do Brasil inteiro. Aí tem música lá que não tem condição de tocar, porque você não pode fugir do estilo do programa, né? Por mais que a música seja boa, mas ela não pode fugir do estilo do pop rock, tem que ser nessa levada. Agora vocês lá já viraram sócio meu lá, já toca todo demais sábado a gente lá. Tá lá. Toca demais todo lá. Todo sábado estamos lá. Sim, sábado sempre uma música. E tendo música nova, manda para mim que eu coloco lá sem dúvida nenhuma. Ô Igor, o que você está achando? Assim, porque hoje você pega... Antigamente, nos anos 80, as bandas, elas dependiam muito das gravadoras, né? Elas tinham o lado bom e tinham o lado ruim, né? Porque elas ficavam quase escravos das gravadoras, né? Algumas negociavam bem com as bandas e a banda também ganhava dinheiro e fazia sucesso, e outras gravadoras, só a gravadora ganhava dinheiro. E por isso algumas bandas não continuaram aí, não firmaram uma carreira como 14 Bis, como Roupa Nova, enfim, né? E hoje, praticamente, não tem mais gravadora. Você tem um estúdio, uma estrutura, aí você tem que jogar nos canais, nos streams, jogar no YouTube, mandar para alguma rádio que goste, como aquela de BH e nós aqui em Ribeirão, para que realmente possa estar mostrando o trabalho de vocês. Pelo que você conversa, principalmente... Eu acho que com certeza você deve conversar muito com o Magrão, com o Cláudio, e eles devem incentivar bastante, como incentivam, sem dúvida nenhuma, mas é um caminho diferente que eles já estão com carreira consolidada, né? Queria que você falasse um pouco disso. Assim, até para esses artistas que na década de 80, 90, né, que teve um boom aqui no Brasil, rock nacional, e na década de 90 o axé, o pagode, né, vem vindo forte. A gravadora era fundamental para esses artistas aparecerem, estourarem, né, na grande mídia, televisão, rádio. O que acontece hoje é que tem uma democratização maior, né? Com a internet você consegue ter o seu trabalho chegando a milhares de pessoas, né? Você tem como se mostrar de uma maneira onde antigamente não tinha esse acesso. Você dependia de uma grande gravadora para estar numa grande rede de televisão, numa grande rádio. Hoje ainda você precisa de alguns artifícios para te ajudar a alavancar ainda mais o seu trabalho. Obviamente que hoje em dia, se você só depender da internet também, não adianta. Você tem que estar tocando numa rádio, tem que estar aparecendo em um programa, tem que estar sempre se movimentando para você chegar num caminho, né, onde mais pessoas estejam te assistindo, te ouvindo, né, te escutando.
Mas é muito importante hoje a internet. Não tem como a gente... eu acho que não tem como mais a gente ter vida sem a internet, que é um negócio Não que tem. ela facilita até você em situações de emergência, situações de gravidade. Imagina essa pandemia a gente sem a internet, né? Como a gente poderia estar em contato com as outras pessoas, dos nossos familiares. Então a internet ela veio favorecer nós músicos, mas veio favorecer uma série de outras profissões e uma série de outros adventos que ela poderia, que ela acaba ajudando, né? Então, assim, a internet hoje, até algumas bandas mais antigas precisaram se adaptar, né, nesse processo, onde a gravadora não tem mais aquela... Tem força ainda, muitas gravadoras ainda têm um poder muito forte em algumas mídias mais conservadoras, umas mídias maiores, né, mais conhecidas do grande público. Então, assim, para se chegar nessas grandes mídias, você precisa também de um apoio maior e, às vezes, de contatos que, por si só, você não consegue só com a internet, né? Você consegue ser visto, mas a mãozinha ali tem que alguém te puxar também para você conseguir alcançar voos maiores. Mas, em relação a isso, eu acho que houve uma democratização e a gente, sem a internet, talvez ainda não tivesse existindo, porque... é uma batalha muito grande, então a internet ela ajuda muito a gente fincar ali a bandeirinha da nave de prata e ir alavancando. Você mesmo conheceu através da internet, como inúmeras outras pessoas, Instagram, Facebook, né? Então eu acho que é uma ferramenta importantíssima e tomara que ela continue democrática. E como é que vocês chegaram no 14 Bis, né? De repente, chegar, mostrar o trabalho para o 14 Bis, o Magrão ou o Cláudio gostar do trabalho e aí de repente falar, vem abrir um show nosso. Conta como é que foi essa história? Imagina o primeiro show abrindo o show assim, dos caras. Para mim é um negócio muito louco, né? Assim, 14 Bis para mim 14 Bis e Roupa Nova para mim são as bandas que eu tenho a maior admiração possível, né? Assim, eu sou fãzão, é como se fosse para minha avó o Roberto Carlos, entendeu? Então, assim, imagina você tocar com o Roberto Carlos, né? Para mim é o 14 Bis, é o Roupa Nova. O 14 Bis foi muito interessante, que eu tinha 15 anos, 15 para 16, e na época a internet estava começando, voltando a falar da internet. E o 14 Bis tinha um site, na época, e poucas bandas tinham site. O 14 Bis tinha o site, na década de 2000, 1999, 2000, 20 anos atrás, vamos botar assim. E aí eu entrava no site e mandava mensagem na página deles, né, no site. Eu sou o Igor Sebastião, tenho 15 anos, sou fã do 14 Bis, sou jovem do Rio de Janeiro, perere papapá. Ia mandando aquela mensagem, até que um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou ligar para o escritório do 14 Bis e vou ver quem atende e vou falar que eu sou o Igor Sebastião. Aí liguei para o escritório do 14 Bis com pretexto assim que eu ia ver um negócio de um show, não sei o quê. 15 anos a gente faz tudo, né? A gente não tem medo de fazer nada. Tem que fazer. Ainda mais se é algo que não vai fazer mal a ninguém, a gente faz. Tem que fazer isso até hoje. Quando você... A primeira... Pra mim chegar no Roupa Nova, fã também. Pra mim chegar no Roupa Nova, eu tive que ter cara de pau, habilidade, cara. Não é fácil, não. Continua. Aí eu liguei e quem atendeu foi simplesmente Sérgio Magrão. E assim, Sérgio Magrão, pra mim, é meu maior ídolo. Meu maior ídolo na música é o Sérgio Magrão. E aí o cara atende, eu não sabia o que falar, comecei a tremer, fiquei desesperado, aí falei meu nome, ele falou assim, eu te conheço. Você não é o Igor que manda mensagem, no pererê, papapá. E ali foi criando uma amizade. E ali foi criando uma amizade, eu falando que eu estava criando uma banda por causa deles, do show que eu fui, pererê, papapá. Aí no segundo show que eu fui já... Mas deixa eu te perguntar agora. Você tinha criado já essa banda, já tinha um embrião? Ou foi assim... Porque estava criando, eu estava no contexto de criar, estava no contexto da criação. Então foi nesse período da criação. Não, porque foi o seguinte, a primeira vez que eu conversei com o Fegali, né, que eu consegui chegar, isso já faz mais de uns 30 anos, alguma coisa assim, eu queria montar um fã-clube aqui em Ribeirão. Eu não estava na rádio ainda. Aí eu falei, não, que eu quero conversar com ele, quero montar um fã-clube. E pensei comigo, caralho, eu estou assumindo...
assumindo uma responsabilidade de montar um fã-clube, como é que me deu essa ideia? Foi aí que ele me deu atenção, cara. Aí depois eu acabei não montando nada, depois aí fui para a rádio, enfim, né? Mas vamos lá. Aí o Sérgio Magrão falou, aí o que você quer? Eu já fui... Aí no segundo show que eu já fui pro camarim, aí já conheci a banda toda, e aí fiquei amigo dos caras, e aí o nosso primeiro trabalho que a gente fez, né, que foi, a gente gravou o primeiro disco, teve a participação em uma faixa do Cláudio do Magrão, já nesse primeiro disco, e o Magrão assinou a coautoria do disco, né, com a produção do disco. Então foi assim, eles foram vendo as canções, foram gostando das músicas autorais, Viajante Solitário já existia naquela época, e algumas dessas que a gente está lançando agora também já existiam nesse primeiro disco, que a gente está regravando, relançando, e aí foi assim, gostaram do som e começaram a dar o apoio pra gente. Aí outras pessoas foram ouvindo, depois desse primeiro disco que a gente gravou, saiu em 2008 esse disco, 2007 para 2008, a banda começou em 2005, então foi logo assim, de bate-pronto, a gente já conseguiu, graças a Deus, ir alavancando o trabalho. Tem que ir atrás dos seus sonhos, a gente jamais podemos desistir dos nossos sonhos, né? Com certeza. Se você tem sonho de montar uma banda, se você tem um sonho de trabalhar numa rádio, se você tem um sonho de ser alguém na vida, você não pode desistir dos seus sonhos. Você vai receber muito não, vão te chamar de louco, vão te chamar de uma série de coisas, mas não pode desistir dos seus sonhos, né? Isso aí eu falo até hoje, meus filhos têm as duas bandas deles, uma de casamento, outra de rock. Então, eu falo para eles que é um momento, agora dessa pandemia, é um momento de reavaliação, e eles estão aproveitando para fazer faculdade de música, né, para ter um conhecimento mais amplo, fazer arranjo, enfim, né, estão utilizando esse tempo. Quando eu olho para trás, eu nem acredito, né? Quando eu olho para trás, assim, 15 anos, eu falo assim, caramba, aí passa um filme na sua cabeça, né? Inclusive essa live que a gente fez, esse show live que a gente fez mês passado, a gente fez lá no Oasis com a produção toda do Fegali, do Thiago Fegali, super queridos com a gente. E assim, a gente tocava e quem estava fazendo o som era o Fegali. Então imagina a responsabilidade, você ali, porque você não toca para ninguém, você toca para a câmera, mas atrás da câmera, na mesa de som, era o Fegali. Eu falei, caramba! Não, e tem aquela famoso ditado, né? Um técnico de som, ele pode te derrubar ou pode te tornar um excelente artista, né? E agora, verdade. Eu tenho certeza, o Fegali falou, não vou ferrar esses meninos, eu vou melhorar eles, né? Então, foi legal que a gente bateu um papo antes, né? A gente bateu um papo antes que a gente estava na coisa de fazer ou não live, onde é que ia ser, coisa e tal. Eu bati um papo bem legal com o Fegali. E se não fosse esse papo que eu tive com ele, a gente não teria feito desse jeito, entendeu? Então ele me ajudou muito nessa coisa da importância da produção musical, da produção da live. Então, assim, foi um cara que eu acho que até no Roupa Nova é ele que se dedica mais a essa coisa do palco, né? Então, assim, pra gente foi fundamental esse papo que eu tive com ele numa semana assim, que eu tava querendo fazer, as ideias surgindo. E aí, se não fosse ele, assim, né, dando essas luzes, a gente... E também, assim, os nossos familiares que apoiaram bastante, que não foi fácil fazer essa live. Também a Darcila Rodrigues, que é a nossa produtora lá do Sul. Mandar um beijo para a Darcila, também que batalhou bastante. Foi uma das primeiras que eu tive contato. A Darcila foi uma das primeiras que eu tive contato. Me mandou artes da banda, me mandou algumas coisas, né? Muito legal. E eu tô vendo aqui na live lá no Oasis Music do Fegali, vocês teve participação de gente de nova, jovem, mas gente de peso. Daniel Henrique, revelado no The Voice Kids, que gravou um DVD acústico com Ivete Sangalo. Tabata Aquino, Carioca Descoberta no metrô, com shows no Rock in Rio e no Viva Rio. Rapaz, cara, chamou a molecada também fera, hein? Muito legal, né? A gente estava com um conceito. O nosso conceito para essa live foi o seguinte: a gente vai tocar o Clube da Esquina, um show que a gente já vinha fazendo antes da pandemia.
E a gente queria fazer uma junção da juventude com a galera que é ídolo, né? Então, assim, já na produção, o Fegali lá, né, do Oasis, então, assim, e o Magrão que iria fazer a participação e fez a participação no dia. Então, assim, a gente queria trazer uma galera do Rio, que também curte esse som e de estilos diferentes, para estar junto com a gente, mostrando essa juventude que curte e que quer levar esse tipo de música também, juntando com a gente. Então, a gente teve a participação do Daniel Henrique, que foi do The Voice, e cantou com a gente Amor de Índio e Resposta. E a gente teve os Gêmeos do Samba, que são rapazes fantásticos, que são do samba, que tem a característica do Rio de Janeiro. Bruno e e cantaram Ramon com a gente Braz, Bola né? de Meia, Bola de Gude. A gente teve o Magrão, né, que cantou com a gente Planeta Sonho, Rei Amigo, Linda Juventude no final. E teve, infelizmente, a Tabata não pôde ir, mas aí foi uma menina excelente também de Manaus, que estava aqui com a gente, que está morando aqui no Rio, batalhando na música, a gente chamou ela também. Então foi muito bacana fazer essa mescla da juventude com os ídolos e com os artistas já consagrados e trazendo essa galera que também está tendo destaque na música aqui do Rio. É isso, por exemplo, lá no programa eu coloco Roupa Nova e um outro artista também da mesmo naipe, vamos dizer assim, né? E dou oportunidade para quem está começando. Então tem gente de Ribeirão, tem o próprio Evandro Navarro, que você conhece, né? Que apesar da estrada é um cara que não é tão conhecido no público. E tem vocês, essa galera do Rio, essa galera que é o João, que é agregada ao Roupa Nova, né? Então tem a Twig, tem o Bruno Bonato, tem a Carol Fegali, o Cadu, todo esse pessoal. E olha, vou falar um negócio quando eu fiz Roupa Nova 14 Bis, muita gente do fã-clube do 14 Bis ouviu o programa também. A Karen, eu lembro que tem uma menina que é a Karen, ela é lá de BH, e ela me escreveu umas coisas legais, muito legal, agradecendo, tocando 14 Bis. Eu falei, eu toco aquilo que eu gosto. Se eu não gosto da música, eu não vou botar para tocar. Eu tenho autonomia. Meus filhos me ajudam muito nisso aí. Minha esposa que está aqui, a Glaucia, me ajuda até dar um toque. Essa música é boa, né? E às vezes ela dá um toque. Ela que teve a ideia, por exemplo, sábado agora eu fiz Roupa Nova, Trem da Alegria, Balão Mágico e Sandy Júnior. Cara, foi 10. Por causa do Dia das Crianças. Cristo. Foi além dos convidados normais, sim, né? De prata, enfim, com certeza. Né? Mas é muito legal. Eu acho que a responsabilidade de quem trabalha com música, em virtude de tudo que está acontecendo, esses momentos difíceis de angústia, de apreensão que a gente está tendo, às vezes tendo que ficar em casa, às vezes não tendo um trabalho para fazer, as pessoas principalmente que mexem com evento, eu acho que quem trabalha com música, nós temos uma responsabilidade muito grande de passar coisa boa, né? Apesar que desse questão, o lado direita e esquerda que está muito no Brasil, isso aí jamais eu vou falar isso aí no programa, que não tem nada a ver. A pessoa que liga lá o rádio, que liga na internet, ela quer ouvir coisa boa, que traga uma satisfação por aquele momento, né? E vocês já viraram sócios do programa, né? Bom, e aí, eu acho o início, eu acho fora de série, né? Além do trabalho que já está se consolidando, graças a Deus, e graças a vocês. E aí, o Sérgio Magrão falou, então tá bom, você vai montar uma banda, então eu quero ver se essa banda é boa. Aí você deve ter falado, meus amigos, Rafael, meu amigo... os meninos da banda, você deve falar assim, cara, eu assumi um compromisso lá, que a gente vai ter que tocar e a gente vai ter que fazer bonito, cara, que eu falei que eu tenho uma banda, que a banda é ótima. É engraçado assim. Você botou nós numa fria. Como é que foi essa história aí? Foi assim, nosso primeiro show, que a gente teve a participação do Magrão, eu lembro até hoje, foi numa lona cultural aqui no Rio de Janeiro, né? E ele participou já com a gente em uns 4 shows, né? Ele sempre, quando pode, tá com a gente. E aí, dando essa força toda. E aí, esse primeiro show que a gente fez, acho que foi em 2009, se eu não me engano.
nessa lona cultural. Quando o Magrão chegou, né, assim, para fazer a participação, ele chegou no camarim antes e tal, e a galera ainda não tinha muito contato com ele, né? Eu que tinha mais contato. E aí ele chegou, aí que a gente parou para cair a ficha, assim, da responsa, né? Do público ali esperando, né, aquele momento e tal. E aí ele cantou com a gente o Caçador de Mim, na época, o Nossa. Linda Juventude e o Planeta Sonho. Caçador de Mim, que é uma música do Magrão com Sá, né? Com então, Sá. Sá tá fazendo aniversário hoje, parabéns o aniversário do Sá. da dupla Sá e Guarabira. Ontem foi aniversário do Kiko Zambianchi, aqui de Ribeirão Preto, meu amigo Kiko Zambianchi, aqui de Ribeirão. Vi o Kiko começando a cantar em barzinho aqui em Ribeirão. Isso faz uns quase 40 anos. Eu vi o Kiko cantando em barzinho, né? O Kiko, muito gente fina. O pai dele era médico da minha mãe. E aí depois o Kiko estourou com Rolam as Pedras. E depois os Primeiros Erros, né? E o Kiko, gente finíssima. Aliás, todo cara que é Kiko é 10. O Kiko Zambianchi, o Kiko Pereira, do Roupa Nova, é outro cara... Sensacional. Sensacional. Mandou um vídeo pra gente lá pra divulgar a live. Foi bom o vídeo dele. Não. Teve mais de 1000 curtidas na página da nave. Bombou. E também tem o vídeo do Fegali, tem o vídeo do Sérgio Magrão. E o Falabella, como é que o Falabella aqui pra mim é um monstro? Falabella... o Falabella foi o seguinte, eu conheço o Falabella, é um grande amigo meu, né, aqui do Rio. E aí eu sempre falava da nave com ele, até que uma vez ele ouviu, o Viajante Solitário, inclusive, aí ele ficou doido com a música, adorou, inclusive, ele iria apresentar a live, essa live que a gente fez, ele iria apresentar. Só que, infelizmente, ele não estava no Rio, ele foi para São Paulo, então não calhou a data. Né? Então foi uma pena, porque imagina, aí ia ser brabo. Magrão, Fegali e o Falabella no dia, a gente não ia nem fazer a live, deixa eles fazerem aí no nosso lugar. Vou tremer. E aí ele mandou o vídeo pra gente, porque a ideia dos vídeos foram vídeos feitos para os 15 anos da banda, né? Então eu entrei em contato com vários amigos e eles mandaram os vídeos via WhatsApp mesmo. O Falabella foi o Magrão... Fegali, o Mu Carvalho mandou, alguns artistas, né, de teatro. Então, o Evandro Mesquita, né? O Evandro Mesquita da Blitz. Evandro Mesquita, nossa, Evandro Mesquita tá com a gente desde o início da Nave de Prata. O Evandro Mesquita é um cara que a gente tem um carinho muito grande. A gente gravou uma música do Evandro com o Ralph, que foi o primeiro produtor nosso, Ralph Canetti, e a gente gravou no primeiro álbum nosso, lá em 2008, uma música do Evandro, que, pra gente foi um presentão. A música chama-se O Segredo, tá no YouTube lá. E foi pra gente, maravilhoso. Legal. Então, mandou o vídeo pra gente também, o Evandro, Roberto Dinamite, uma galera que curte o som da nave. Isso é por quê? O Roberto Dinamite, por quê? Você é vascaíno ou não? Sou vascaíno e, assim, eu sou vascaíno, né? Eu logo imaginava. E, assim, o Dinamite é um ídolo. Só que o Dinamite virou um amigo. A gente tomou vinho junto algumas vezes. Você tá ruim de amigo, viu? O Dinamite eu conheci através de um outro grande amigo, que é o Edilson Silva, que é um apresentador de um programa aqui no Rio, na Band, Os Donos da Bola, que é um programa que passa todo dia aqui, ao meio-dia, aqui é o Edilson, São Paulo acho que é o Neto, não sei. E através do Edilson... aí o Dinamite era o comentarista do programa, e eu fui no programa, a gente se apresentou no programa, e conheci o Dinamite ali, depois a gente foi para um churrasco também na casa do Edilson, e aí conheci o Dinamite assim, ficamos trocando um papo de boleiro, e apresentei para ele a Nave de Prata. Dinamite é um ídolo, né? Um ídolo do futebol brasileiro, né? Eu lembro que era garoto... Era aqui é Dinamite e Zico, né? Dinamite e Zico. Dinamite e Zico, não tinha pra ninguém. Estão pedindo, a Madelon escreveu, faz um show, Nave Blitz. Nossa, um carinho muito grande com a Blitz. A Médula foi a culpada. Coraçãozão mesmo. A Médula é muito gente fina, ela lá em BH, ela tá sempre me dando uns toques, né, de alguém que tá surgindo. Foi onde ela deu com relação ao Rafael, né? E também, não podemos esquecer que o próprio Guilherme Arantes falou bem de vocês, né?
falou bem de vocês. O Guilherme mandou um vídeo, mandou também, muito bacana, muito bacana. Ele tá muito em bacana. Portugal, é isso? Tá em Portugal, nessa pandemia, não sei se ele já voltou para o Rio, mas ele estava morando em Portugal, o Guilherme. Parece que ele está em Portugal, que eu vi um vídeo ele conversando com o Nando e o Kiko do Roupa Nova, porque o Nando e o Kiko, antes de ser Roupa Nova, na época do Funks, o Nando e o Kiko fizeram baixo e guitarra por um dos discos do Guilherme, né? E aí o Nando tem aquele projeto Histórias e Canções, que é muito legal, né? Vale a pena ver, quem não conhece, né? Aproveita, vê lá Nave de Prata, vê também História e Canções do Nando. Então, o Nando conta muitas histórias de canções no início do Roupa Nova e tal. E ele fez um programa conversando com o Guilherme lá em Portugal. Aí o Guilherme falou, esses caras aqui foram meus músicos. Aí foi um maior barato, foi muito legal, né? E o Roberto uma coisa que eu esqueci de falar, na hora que eu falei das participações da live, eu não falei o nome da cantora. E ela me mandou mensagem aqui, minha mãe mandou mensagem que eu esqueci de falar. Então, o nome dela é Marge, a cantora de Manaus, que também fez a participação na live com a gente. Ela que cantou no lugar da menina. Querida lá. Marge, que foi muito legal ela ter topado ir de última hora e foi maravilhoso também a participação dela. Cantou com a gente toda Azul do Mar, só para deixar todas as participações registradas. Todas as participações, né? E o estúdio do Fegali, eu lembro uma vez aqui em Ribeirão que o Fegali conhece meus filhos tal, e sabe, meus filhos tocam e tal. E aí o Fegali estava fazendo o estúdio lá, ele me mostrou as fotos no celular quando ele estava terminando lá. Falou, vamos um dia lá no Rio conhecer, ainda quero ir com os meninos conhecer Oasis Music, né? E, quer dizer, você tem um estúdio como Oasis Music, tem esses artistas, tanto do teatro, da TV e da música brasileira, falando bem do seu trabalho, isso aí te dá um gás, te dá um incentivo muito grande para você criar, fazer algo bonito, algo que conquiste o coração das pessoas, né? É uma responsabilidade? É uma responsabilidade. Só que, em contrapartida, é um baita do incentivo, né? Porque você fala, eu não posso decepcionar um Sérgio Magrão, eu tenho que fazer uma música de qualidade, que tenha, mesmo que seja um pouco a cara do 14 Bis, que as influências, elas são muito notórias em todas as músicas, né? E todas as músicas de todos os... Você pega a música do Roupa Nova, que você vê lá, você ouve que os acordes é de um Let It Be, que é de um Beatles, que é alguma coisa assim. Então, essa questão de influência, algumas pessoas falam assim, o cara está querendo copiar. Não, o cara tem que tocar os ídolos dele dentro das canções dele, né? E o trabalho que vocês fazem, a gente nota que tem muita influência desse som mineiro, e é ótimo isso aí. Não fujam disso, né? Não fujam disso, por quê? Obrigado. Porque é o de melhor da música brasileira, né? Eu acho que tem muita gente que gosta, tem muita gente que gosta do que gente que não gosta. Eu acho que vocês têm que continuar nessa estrada, logo vocês estão voltando a fazer shows aí, dando presente, aí visitar o interior de São Paulo, vir a Ribeirão Preto, tomar um chopp no Pinguim comigo lá, o Pinguim aqui é muito bom, né? Ver um jogo do Botafogo de Ribeirão Preto aqui, né? Com certeza, com o maior prazer. Com o maior prazer. E é muito bacana. E o pessoal aí que ouve muito o programa, o pessoal do Norte, Nordeste, de Minas, sempre gosta e está adorando a Nave de Prata. Continue isso aí, né? Deixa eu até comentar uma outra coisinha. Vocês fizeram uma regravação do Planeta Sonho, né? Que é um grande hino. Isso aqui, para mim, é um hino, né? Composta por Vermelho, Flávio Venturini e Márcio Borges, na década de 80. Vocês fizeram uma nova roupagem, mas sem perder a essência do 14 Bis, o que ficou legal, né? O clipe muito bem montado. Foi assim, a gente chegou lá foi o Fegali também que fez a produção da música, né? A regravação. A gente chegou com essa proposta de regravar o Planeta Sonho, até o Magrão que deu a ideia na época. Então, assim, uma responsa, né? Você regravar uma canção emblemática, né? Na voz do 14 Bis. E aí a gente foi
com essa ideia, a gente levou lá no Fegali, e o Magrão também foi no dia junto. E assim, o Fegali botou a mão e fez um negócio ali que colocou a nossa onda, a nossa cara de jovem, né? Sem perder a essência do 14. E até o Magrão fala assim, pô, adorei que saiu da onda, mas não perdeu a qualidade deixou a marca de vocês, né? Ficou com a marca de vocês. E assim, o legal foi que teve a participação nos vocais do Magrão e o Fegali. Então você imagina a gente gravando com o Magrão e o Fegali a música. Os caras de backing vocal. Os dois de backing vocal. Foram backing vocals nossos. Imagina isso, né? Imagina isso pra gente no dia lá. Foi muito legal poder ter essa experiência de uma regravação de uma música, né? Super conhecida e super emblemática da música brasileira, né? Então, tá com os dois feras gravando uma canção dessa, foi bravo. Eu costumo brincar com o Fegali, que o Fegali é o seguinte, é o mineiro mais carioca do Brasil, né? Porque ele é nascido em BH, né? E depois foi bem pequeno pro Rio de Janeiro. Então, é o mineiro mais carioca pela música, né? Verdade. Tem 3 minutos ainda aqui, né? É uma pena, a gente tem 3 minutos aí. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, meninas? Teve uma galera que escreveu, teve muita gente escrevendo aí, mas mandar um beijo, já que está quase terminando, né? Mandar um beijo para a galera, agradecer o convite, né? O Claudinei, muito obrigado. Que a gente possa continuar essa parceria aí por muitos anos, que a gente possa conhecer Ribeirão e dar um abraço em vocês aí, conhecer sua família, a rádio. E mandar um abraço para o fã-clube Bem Simples lá, que está sempre com a gente também, postando as coisas. Um beijo pra galera, fã do Roupa Nova, fã do 14 Bis, fã da nave. Mandar um alô para todo mundo nesse Brasilzão que assistiu aí a gente. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Esperamos estar em breve juntos pessoalmente. O Júnior Borba. O Júnior Borba é um... Alô pro Júnior Borba, falei com o Júnior Borba. O Júnior é um cara... É a voz mais linda de casamento. Toca um piano e canta pra caramba, né? E ele falou que logo quer cantar com o Igor. Vamos cantar, vamos armar isso aí, com certeza. Hoje, parabéns pro Júnior. O Júnior é professor. Hoje é dia do professor de canto. Eu tive algumas vezes na igreja sendo backing vocal do Júnior. Eu espero que não tenha atrapalhado o Júnior. Mandar um beijão para todos os mestres aí. Galera, ele canta muito em Ribeirão. Você sabe que eu sou pedagogo, né? Sou pedagogo também. Pô, então parabéns também. Parabéns também pelo professor, né? Além de tudo, eu sou pedagogo. Que bom, que bom. E jovem, isso que é legal, né? Temos 20 segundos para você terminar aí, mandar um abraço pro pessoal aí. Beijão, um abraço, valeu. Beijo para todo mundo que acompanhou a gente. E a nave vai. Legal, gente. Obrigado pela presença. Obrigado, Igor. Um beijo em seu coração. Você tem um amigo novo aqui em Ribeirão Preto. Tem a Rádio Educativa para você